Boa noite, enxadristas. Mestre Feed João Danilo Mandetta no comando aqui. E hoje nós vamos continuar vendo a nossa série de partidas clássicas, partidas que tiveram uma importância teórica, estética, no desenvolvimento do xadrez. E a partida de hoje vai ser uma partida famosíssima e belíssima, jogada entre o campeão mundial Alexander Alekhine, e o grande mestre Aaron Nimzowitsch. Então a partida começou com E4, E6, defesa francesa, D4, D5, cavalo C3, bispo B4, E5, C5, parente Winawer, Bispo D2, cavalo E7 e cavalo B5. Bom, a ideia desse lance, obviamente, é trocar o bispo bom das pretas, pelo que teoricamente seria o bispo mal das brancas, pela estrutura, de peões. Teoricamente seria o bispo mal das brancas, o bispo de casas pretas. O que é um conceito relativo, muitas vezes esse bispo poderia se tornar uma peça forte no ataque. Mas a questão principal é que o bispo de C8, esse aqui que eu marquei em vermelho, vai se tornar uma peça permanentemente ruim. Bom, além disso, o cavalo em B5 também tem uma posição interessante, porque ele pode causar algum transtorno chegando em D6, em algum momento. E também depois que o cavalo sai da casa C3, ele libera o avanço do peão para a casa C3, onde ele vai reforçar a estrutura central das brancas. Então, bom, seguiu bispo por D2, dama por D2, roque C3, como eu comentei com vocês, é um lance que reforça a cadeia de peões central das brancas. Bom, e agora o Nimzowitsch fez um erro logo na abertura, que é o primeiro erro claro da partida, que vai deixar ele numa posição muito desvantajosa, é o lance B6. Agora eu vou pedir para vocês, embora a gente vá gastar um tempo nesse longo comentário que eu fiz aqui, é importante que vocês prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. É o seguinte: o conceito-chave que eu costumo usar com os meus alunos, eu represento ele pela metáfora do vinho. Com o passar do tempo, o vinho só fica melhor. O mesmo acontece com muitas posições de xadrez. Muitas vezes, um dos lados possui uma posição do tipo vinho. Quer dizer, só fica melhor com o passar do tempo. Geralmente, o lado que tem a posição do tipo vinho é aquele que tem as vantagens posicionais estáticas, mas ainda tem alguns problemas, como, por exemplo, completar o desenvolvimento ou melhorar uma peça mal colocada. A questão é, uma vez que ele resolve esses pequenos problemas, a sua posição se torna esmagadora. E tudo que ele precisa é de um pouco de tempo. Por isso que, com o passar do tempo, só a sua posição melhora e a posição do adversário não melhora. Essa é a questão. Bom, quando o seu oponente tem uma posição como essa, a única forma de lutar é tentar mudar radicalmente o curso natural da partida, alterar radicalmente a estrutura da partida. Esse é exatamente o caso aqui. Olha, as brancas têm uma vantagem disparada de espaço, Elas têm também o bispo bom contra o bispo mau. E o seu cavalo está muito bem colocado em B5. O único problema do ponto de vista das brancas é que elas estão atrás no desenvolvimento. Portanto, a única forma que as pretas têm para jogar essa posição é forçar a abertura do centro o mais rápido possível. Não existe espaço, possibilidade para ideias estáticas, como a do Nimzowitsch aqui, de trocar o bispo mal. Então, bom, aqui ele tinha que jogar, F6, abrindo a posição. Aqui, se as brancas tentam, por exemplo, reforçar o centro com F4, é claro que esse é mais um lance de peão, é uma perda de tempo, do ponto de vista do desenvolvimento das peças.
C por D4, C por D4, F por E5. F por E5, as pretas conseguiram abrir a coluna F. Agora cavalo F5, que é uma excelente casa para o cavalo, de onde ele pressiona o ponto de D4, peão de D4 das brancas, que é um peão fraco, e segura a casa D6 também, que o cavalo branco poderia pular para lá, né? Cavalo F3, agora bispo D7. E as pretas têm uma posição decente aqui, uma posição ativa, né? Depois de F6, se as brancas tentassem tomar o peão em F6, por exemplo, então torre por F6, ou até peão por F6, G por F6, que é interessante, que dá um controle maior sobre a casa E5, embora não seja tão rápido para ativar as peças. Cavalo F3, A6, cavalo A3, cavalo BC6 também oferece atividade para as peças pretas, né? Embora, é claro, as pretas continuem com esse problema do bispo aqui, né? Digamos assim que essa posição também elas precisam agir rapidamente, porque senão, vocês percebem, né? Tem o peão atrasado em E6, tem o posto avançado, né? A casa de bloqueio, a casa E5. Então, se as brancas conseguirem completar o desenvolvimento, ocupar a coluna E e tudo mais, sem que as pretas se ativem mais ainda, as brancas têm chances de vantagem, né? Chances muito reais. Então, bom, a partida seguiu com esse B6, né? Que foi o erro do Nizovic. F4, o Alekhine se dá ao luxo, como o Nizovic não pressionou o centro, né? O Alekhine se dá ao luxo de fazer mais um lance de peão, um lance que ganha mais espaço. Bispo A6, cavalo F3, dama D7 atacando o cavalo. A4 defendendo o cavalo, mas não só, porque o Alekhine está preparando uma ofensiva de peões no flanco da dama, né? Cavalo BC6 e agora B4 exclama, com uma clara vantagem. E agora as brancas têm essa pressão, né, sobre o ponto C5. Quando as pretas liberam a tensão aqui, aliviam a tensão com CB4, CB4, as brancas abriram agora a coluna C para a torre, né, que é um fator, vai ser o fator, vocês vão ver, decisivo da partida, né? Então aqui as pretas voltaram o bispo para B7. Você vê, nem trocar o bispo mal conseguiram, né? Toda a estratégia preta foi um fracasso aqui. Agora cavalo D6. E as brancas aqui estão ameaçando o lance A5. Né? Um lance poderosíssimo. E o Nizovic aqui fez esse F5. Né? Que esse agora é o erro fatal, com toda certeza. Né? Ele não percebeu que as maiores ameaças estavam direcionadas contra o flanco da dama, não contra o flanco do rei. Né? A partir desse momento, o Alekhine não vai dar nenhuma chance para o Nizovic respirar. Né? Tinha que jogar aqui A5, freando o avanço branco. Né? E aqui o Alekhine declarou que a intenção dele era seguir com bispo B5 e depois de AB4 roque, com clara vantagem na avaliação dele. De fato, a posição dele é muito superior aqui. Outra variante que eu trabalhei aqui seria seguir com B5, cavalo B4, torre C1, agora cavalo C8, por exemplo, para expulsar o cavalo de D6, cavalo toma B7, dama por B7, um lance interessante aqui G4, né? Tentando aproveitar o seguinte, né? Na outra variante a gente viu que o Nizovic fez o F5 para frear o avanço aqui do que a gente chama, né? As brancas têm aqui, eu nunca me esqueço que eu li um livro quando eu era mais jovem que chamava maiorias qualitativas, né? Maioria qualitativa é exatamente o que o nome diz, não é uma maioria quantitativa, não é 4 contra 3, não é 3 contra 2. É quando você tem a vantagem de espaço num setor, né? Aqui o peão de E5 garante a vantagem de espaço das brancas no flanco do rei, né? Então elas têm a maioria qualitativa e a quebra típica F5 para fazer, né?
Bom, cavalo E7 para segurar a ruptura e preparando para trazer uma torre para a coluna C, tentar disputar a coluna C. Bispo H3 é um lance que vai insistir na ruptura F5, preparando a ruptura F5. Torre a C8. E agora roque, torre por C1, torre por C1, torre C8 e F5. E na minha avaliação aqui as brancas continuam com uma iniciativa. Tá? Bom, mas a partida saiu com F5 aqui, né? Foi o erro fatal. E agora seguiu o A5, cavalo C8 e agora cavalo por B7. Exclama e depois disso as brancas são totalmente ganhas, né? E aqui eu fiz um comentário que eu acho que é interessante e instrutivo. Eu digo o seguinte, ó. Um jogador inexperiente poderia pensar: é verdade que o Alekhine está querendo trocar o seu super cavalo, né, de D6 pelo bispo mal das pretas? A resposta é sim. Conforme você progredir no xadrez, você vai você vai aprender a lei da transformação das vantagens, né? Um tipo de vantagem é trocado por outro tipo de vantagem, uma vantagem maior. O bispo mal das pretas não era apenas mal, ele era uma peça-chave para defender as casas brancas e para bloquear a coluna C. E a partir de agora, a partida se torna precisamente uma festa nas casas brancas e na coluna C, né? Então aqui, o conceito que a gente está utilizando, que o Alekhine utilizou aqui, é a troca do defensor, né? O bispo era uma peça que, apesar dele ser mau, ele ser restringido pelos peões, ele segurava a posição preta, né? Eliminado, agora sopram todas as casas brancas e a coluna C. Vamos ver como o Alekhine explorou isso aqui. Então seguiu dama por B7, A6 é um lance crucial, fixando as casas brancas e a casa dos sonhos, né, de B5, a casa B5 para o bispo. Tá? Dama F7 e agora bispo B5, cavalo 8 E7, roque, H6 e torre FC1. E agora as brancas vão dominar a coluna C. Torre FC8, torre C2. E aqui eu comentei, simplesmente trazendo todo mundo para o ataque, né? Dobrar. Primeiro vai dobrar e depois vocês vão ver que ele vai triplicar, né? E aí esse é o título do vídeo, o canhão de Alekhine. Justamente são as peças pesadas triplicadas na coluna C. Vocês vão ver, é belíssimo. Bom, dama E8. Aí eu comentei o seguinte, eu preferi abandonar antes de entrar nessa cravada horrível, né? Mas graças à persistência do Ninzo aqui, nós temos uma obra-prima. Se as pretas tentassem aliviar aqui a tensão, né, a pressão na coluna C e a pressão sobre C6 com cavalo D8, por exemplo, seguiria torre AC1. As brancas estão ameaçando entrar na sétima, na casa C7, por exemplo, né? Torre C2, torre C2, de novo, ameaçando entrar na sétima. Tem que jogar a torre C8. Torre por C8, cavalo por C8, dama C3, novamente ameaçando entrar na sétima. Só tem a casa C7 para o cavalo, não pode nem ser defendido pela dama. Agora dama C7, cavalo EC6, dama C8 ameaçando o cavalo. Está com dois ataques. Dama E8 defendendo, mas agora vai cair uma peça depois de bispo por C6, dama por C6 e dama por D8. E pode abandonar. Então, bom. Então a gente entende por que o Ninzovic entrou na cravada aqui, mas como eu disse, eu teria abandonado já, né? Ainda mais contra o Alekhine. Bom, torre AC1, torre AB8, dama E3. Também seria possível jogar torre C3 imediatamente. Vocês vão ver que é a mesma ideia, né, que ele vai usar. Mas o tempo não importa aqui, porque as pretas estão amarradas, elas não podem fazer nada. Então, dama E3, torre C7, agora torre C3,
dama D7, torre de 1 C2, rei F8 e dama C1 exclama. Então, aqui vocês veem, está montado o canhão de Alekhine. Certo? A pressão devastadora na coluna C e nas casas brancas, nessa diagonal branca. Totalmente devastadora. E aqui a partida vai acabar em pouquíssimos lances. Torre BC8. Tá tudo por um fio, né? Bispo A4 exclama. A ameaça aqui é jogar B5. Expulsando o cavalo. As brancas vão ter 3 ataques contra uma torre que só tem 2 defesas. Então, o Ninzo entrega, não tem outra... O cavalo está cravado, né? Não tem como sair da cravada. Não tem como impedir o lance B5, a não ser entregando o peão aqui. Isso por B5. E agora ele espera ter tempo, né, para trazer o rei para defender a torre de C7. Bispo A4 novamente, renovando a ameaça de B5. Rei D8, defendendo a torre. E agora o lance bonito da Alekhine. H4. Poxa, mas do outro lado do tabuleiro, sim, olhem com mais atenção a posição. As pretas estão em zugzwang. Elas não podem mexer absolutamente nada. A não ser esses 2 peões aqui, né? Mas são 2 lances apenas que elas podem fazer, digamos G6 ou H5, né? Nenhuma outra peça pode mexer. Cavalo de E7 tem que ficar aqui segurando o cavalo de C6. Igualmente as torres tem que defender o cavalo de C6 e a dama também. O rei também não pode mexer porque a hora que sair vai cair a torre de C7 para B5. Conclusão, não há lance para fazer. A não ser, digamos, G6. E agora eu posso fazer alguns lances simplesmente passando a vez aqui. E eventualmente as pretas vão ter que jogar algo como dama E8 e B5. E o cavalo vai ter que mexer, digamos, para cá e bom, ganhando a torre. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa bela partida do Alekhine, partida clássica, famosa. Fundamental conhecer os clássicos. Tá bom? Um abraço a todos e fiquem atentos para mais aulas, mais partidas clássicas analisadas.